Está começando mais uma edição do Pod Café, o podcast oficial do Café Expresso. Você pode acompanhar o nosso conteúdo em vídeo nos canais oficiais da Rádio UPF, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube, e também você pode acompanhar esse podcast e os demais episódios em áudio e vídeo no Spotify. Lá você encontra o nosso canal de conteúdo como Rádio UPF+. E o Pod Café, mais uma edição, tem sempre um episódio voltado para uma área específica. A gente já teve a Zumara conversando sobre eleições, o Gerson falando de filosofia, o último, a Thaís Risotto, trouxe uma discussão sobre mudanças climáticas, e eu, Eugênio Siqueira, vou falar do esporte. Eu vou tentar enganar um pouquinho, como vocês já estão habituados nos comentários. Mas hoje não tem como enganar, porque hoje o nosso convidado é muito especial. A gente tem o prazer de receber aqui, para falar de esporte, mais especificamente de futsal e de futebol, um cara que é literalmente uma autoridade, dentro e fora das quadras. Egresso do curso de Educação Física da Universidade de Passo Fundo, ele tem formação baseada no futsal, tem uma carreira vasta, são mais de 30 anos apitando, trabalhando como árbitro em partidas oficiais no futsal no Brasil todo. Foi árbitro FIFA, atuando na Copa do Mundo, no Mundial de Futsal em 2008, e hoje tem um trabalho muito legal voltado para as categorias de base. Podcast Pod Café tem o prazer de receber Thales Ferreira Goulart. Prazer te receber aqui, Thales. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, e vou começar já querendo apresentar para a nossa audiência um pouco mais a sua carreira. Cabelo branco aí já denuncia mais de 30 anos de carreira, então queria que tu começasse falando sobre a tua carreira. Tudo bem? Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, o pessoal que está nos assistindo. Primeiro, agradecer o convite. Esse ano fechamos 30 anos de arbitragem, né? E dizer que tudo começou aqui, dentro da UPF, quando eu cursei a Faculdade de Educação Física. Vim do interior de Esmeralda, cheguei aqui achando que era um grande jogador, né? E cheguei ali, joguei 2 jogos, era goleiro, que nem você, né? Não deu certo. Daí o pessoal disse, Thales, infelizmente você não tem como ser jogador. Pega o apito e vai. E a carreira começou aqui dentro do UPF. Que legal, já na Faculdade de Educação Física. E aí, como foi o início no futsal profissional? Desde 94 tu foi vinculado à Federação Gaúcha, que na época era a única entidade vigente. Como foi o início e como vem transcorrendo a tua carreira aí durante esses anos? O início foi dentro da faculdade, a gente já começou a receber convites para apitar torneios aqui na cidade de Passo Fundo. E em 92 eu comecei a me destacar, o pessoal começou a me convidar também para algumas equipes. Passo Fundo tinha grandes campeonatos de futsal na época, Limão Brama, Copa Sesc, tinha outras competições fortes. E eu comecei, disse, não, vou focar no futsal, na arbitragem. Em 94 fiz o curso em Caxias do Sul, e a partir dali as oportunidades aconteceram e eu consegui conquistar tudo que conquistei nesses 30 anos. Legal, Thales. E muita gente, principalmente as pessoas que acompanham o futsal gaúcho, sabem da tua competência, acompanham a tua carreira. Hoje tem quantas finais de Liga Nacional? São 6, 7? São 6 finais de Liga Nacional. Presença, como eu falei anteriormente, na Copa do Mundo, no Mundial em 2008. E hoje tu tem um trabalho muito voltado para as categorias de base, organizando eventos categorias de base. Então eu queria conversar contigo, como é esse trabalho feito com esses jovens que estão iniciando no esporte? A gente fecha 20 anos na promoção de eventos esportivos, e nos últimos 15 anos nós focamos na base. Que eu acho que a base é a principal ferramenta de inclusão social. A gente tem hoje um evento grande, né, de base, hoje com 190 equipes, desde o sub-7 ao sub-20, e a gente vem se consolidando na região aí como o principal organizador de evento esportivo destinado à categoria de base, né? Isso, para a gente que organiza, é muito gratificante. Quem acompanha o dia a dia sabe que vai nas comunidades e a gente consegue mobilizar muita gente. Isso, ver as crianças felizes, para mim, é uma satisfação muito grande. E como árbitro, como aquela figura, não digo nem autoritária, mas disciplinadora, junto com os professores,
qual é o papel que tu vê nessa tua experiência com categorias de base, da importância do esporte na vida dessas crianças? Que nem todas vão terminar sendo atletas profissionais, mas que pelo menos tu tá ali já ajudando na formação de cidadãos. Qual é o papel, a experiência que tu tem já com categorias de base, o que tu pode falar para nós em relação a essa construção, a esse caráter didático do futsal nas categorias de base? O importante da base é você saber entender o momento das crianças, principalmente até a sub-11, é uma arbitragem mais educativa. A partir dali começa a mudar um pouco a postura, mas a gente também, nesse decorrer, tem muito problema com os pais. Os pais, a gente sabe que no decorrer dos jogos ficam nervosos e coisas. A gente demorou um pouco para começar a entender uma metodologia de trabalhar com os pais. A gente, dos 2 últimos anos para cá, a gente está conseguindo trabalhar de uma maneira legal. Às vezes dá um cartão para um pai na arquibancada, amarelo, vermelho, e a gente conseguiu, nesse meio tempo, transformar os jogos tranquilos e que os pais também interajam, brincam. Mas a arbitragem é muito importante na formação das crianças, principalmente nas crianças pequenas, né? Que a gente possa fazer um trabalho de ensinar a bater um lateral, de pedir desculpa quando faz uma falta. Então, essa é a nossa metodologia de trabalho hoje. E tem muito problema com o pai, ele de repente está descontando, tá vendo no filho ali o astro que vai mudar a vida dele. Como é esse trabalho com os pais? Eu acho que já teve mais problemas sobre isso, sabe? Eu acho que o pai bota muita responsabilidade do que ele tentou ser e não pôde no filho. Mas a gente, de 2 anos para cá, a gente conseguiu dar uma reviravolta nisso. Não digo que não temos problemas. Sim. Os pais têm. Mas a gente conseguiu que os pais que vêm jogar, as equipes também, de respeitar a competição. E a gente consegue, de uma maneira ou de outra, vai lá, senta, faz uma política, conversa com os pais, explicam, e eles entendem. Mas às vezes tem pais que a gente tem que tomar alguma atitude, tira do ginásio um pouco, depois ele volta e fica de boa. Mas o que a gente tem que preservar nesse momento é as crianças. As crianças não podem, digamos assim, ver confusão, ver briga. E dessa maneira a gente consegue conduzir de uma maneira bem tranquila. Certo. E o futsal hoje ele está muito incluído aqui dentro, principalmente no interior do estado, né? Eu acho que ele compete muito com o futebol de campo. Quem acompanha o futsal no nosso estado vê presença maciça nos ginásios, né? Em várias comunidades. Qual é o trabalho, a importância desse trabalho também como caráter comunitário, inclusão de uma comunidade, o que se gera em relação ao evento? Tem um evento do Thales em determinado lugar, como é que se mobiliza uma comunidade em relação a esse evento? Como é que o futsal tem esse trabalho de união de uma comunidade? A nossa região é o celeiro do futsal do Rio Grande do Sul. Os principais times estão aqui. Isso desde o início sempre foi aqui. O que a gente se preocupa quando cria o campeonato? Dar oportunidade para as crianças jogar antes da mobilização, né? A gente, há 6 anos atrás, nós tínhamos uma competição que só ganhava os melhores. Então, nós adotamos uma postura de dividir para conseguir essa mobilização, ouro, prata e bronze. Então, todas as equipes que estão participando têm a possibilidade das crianças jogar uma final até diferente da categoria que se a gente mobilizou. Os pais, mobilizou as crianças, né? E que elas sabem que vão jogar até o final do ano. E a gente tem uma preocupação de que quando tem jogos de rodadas, procurar fazer com que as equipes almocem junto, eles passem o dia junto, e o ambiente é muito bom. Todas as cidades se preocupam em quando vão receber as pessoas, já na semana, já combinam o almoço, ou vamos fazer dentro do ginásio, que a maioria dos ginásios tem essa estrutura. Então, hoje, os eventos de base na nossa região, com certeza, mobilizam muito mais do que pais. Digamos que movimenta muito a economia, né? Porque são ônibus profissionais que estão envolvidos. Então, a gente tem uma satisfação muito grande de poder promover isso às crianças. E isso também acaba, essa tua mobilização, esse teu envolvimento, acaba também se convertendo para o futsal profissional. O alto rendimento, onde tu trabalha como árbitro, tu tem a participação na Liga Gaúcha de Futsal, na Liga Nacional, onde tu apitou 6 decisões, e tu tens uma característica, né, um carisma, uma forma de lidar que é muito tua, muito pessoal.
quem acompanha o futsal sabe que dificilmente a gente vê um árbitro que dá cartão pro torcedor, dá cartão para quem tá na arquibancada. Como é que nasceu esse teu estilo? Como é que tu veio desenvolvendo? Provavelmente tu já deu de cara com alguém que de repente não entendeu bem qual era o sentido daquilo ali. Como é que tu foi construindo essa tua figura do Thales árbitro? Eu vejo hoje, antes de te responder a pergunta, a arbitragem no geral passando por um momento muito delicado. Primeiro, em função de tudo que está acontecendo no futebol e da reposição profissional. Hoje, tanto no Rio Grande do Sul, vamos no futebol de campo, nós tínhamos 3 árbitros que sempre iam para a Copa do Mundo. Então, o futebol de campo, o futsal, está passando um momento difícil na transição de preparar. Porque os árbitros hoje não são preparados como nós fomos na nossa geração hoje, em função de poucos árbitros, o pessoal já faz o curso, já vai trabalhar. E eu jamais vou mudar o meu jeito de ser. Eu gosto de brincar com as pessoas, vou continuar assim, não tem mais como mudar. O cara está com 53 anos, 30 de carreira, e graças a Deus, assim, tudo que a profissão tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas assim, a maioria gosta e sempre vou brincar com as pessoas, e é o meu jeito de ser. De vez em quando o cara acontece de dar um cartão, o cara não gostar na torcida, mas depois as coisas se acalmam. E hoje a arbitragem passa por um momento muito difícil. Por quê? O árbitro que é disciplinador, se pode olhar no campo ou no salão, não é bom, porque se olhar nos comentários dos jogos, tu quer aparecer, o profissional que vai para um jogo tem que fazer. Eu sempre falo nas palestras que o do árbitro tem que ser 70% disciplinador, o resto vem por si. Então esse meu jeito eu conquistei nesses 30 anos, tanto quando estava na FIFA, apitando Libertadores fora do Brasil, apitando em outras competições, e eu quero encerrar minha carreira que as pessoas lembrem dessa maneira como eu sou. E hoje, com a carreira ainda vigente, tu é muito lembrado por isso. Eu até lembro várias transmissões, principalmente no Sport TV, eu acho que é o maior veículo que transmite o futsal hoje no país, e aí tem uma referência do narrador, do Dandan Pereira, que é o Mr. Bean. Presta atenção no serviço, Mr. Bean! Justamente porque ele soube captar esse teu estilo, que concilia a parte disciplinadora, a parte do árbitro, mas também com certo carisma, com envolvimento com o público. E aí tu te referiu, até antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, um questionamento em relação à arbitragia. Ia te fazer essa pergunta em 2 abordagens, futsal e futebol de campo. O porquê desta crise na arbitragem, que tu te referiu e tu já começou a falar. Mas eu vou ampliar, aprofundar um pouco mais, te dizendo, por que então que essa reposição que tu te referiu não está acontecendo? É alguma falha em quem está vindo? É uma falha nos processos de construções e formações de novos árbitros? Onde é que está o furo da bala, hein? Vamos fazer uma avaliação primeiro pelo futebol de campo, né? Desde que o VAR veio, e eu dei uma entrevista antes de iniciar o VAR uma vez, eu falei que não ia dar certo no Brasil. Por quê? Se você olhar hoje a Premier League, ela vai banir o VAR. A FIFA estuda que o VAR no mundo seja igual ao futsal, VS, vídeo suporte, com 2 solicitações por tempo. Daí vai acabar isso. O VAR deixou os árbitros mais tranquilos, porque se ele errar, o VAR corrige. Só que no Brasil deu totalmente ao inverso. E voltando para o futsal, as peças de reposição não vêm porque hoje tem muitos jogos. Muitos jogos, muitas instituições. Então, na nossa época, a gente ficou 3, 4 anos só na base. Hoje o árbitro não faz isso, ele vai direto para o adulto. E isso em função de que tem pouco profissional. E os árbitros mais jovens não gostam de escutar os mais velhos. No tem isso também. A gente tem, dentro do vestiário, a gente faz uma planificação de como vai trabalhar. Né? Então, hoje, para mim, a minha melhor dupla é o Fernando Reis. A gente tem um sincronismo de trabalho que a gente só no olhar a gente sabe o que vai acontecer. Isso a gente tenta passar para os árbitros novos, eles não aceitam. Então, o problema da arbitragem hoje é não querer ouvir os mais velhos, e o pessoal, que nem agora fala, geração Instagram. Tudo é Instagram. Só que quando o árbitro vai mal, eles não postam. Se eles vão bem, eles postam. Eu observo muito isso. E a gente tem o objetivo, antes de parar, de tentar deixar 1 ou 2 aí que sigam fazendo o que a gente vinha fazendo. Sim, e aí vou voltar um pouquinho no âmbito do futebol de campo que tu mencionou, o VAR. E que tu falou muito bem,
concordo contigo nessa questão do árbitro esperar o ok do VAR para poder referendar. Mas e como é que antigamente, sem o auxílio do VAR, o árbitro batia o pé? Não, a minha decisão é essa, não tinha a possibilidade de revisão, e mesmo assim a chance de erros eram poucos. Eu lembro de poucos erros de arbitragem, questão de 20, 15 anos atrás. Por que isso está acontecendo? Claro, o VAR, vamos dizer assim, tornou-se uma muleta, mas é só isso? Ou essa geração de árbitros aí, como tu disse, está um pouco vislumbrada, a geração Instagram, como tu te referiu? Tem alguns fatores. Hoje tenho um grupo de árbitros da FIFA que eu pertenço, que tem o Wilton Pereira, o Antônio Pereira da Silva, Simon, toda aquela geração, o Wilson, o pernambucano, tem o Cerdeira. Todos os árbitros antigas, que foram FIFA. Marcília, das antigas. E eles discutem muito isso que tu está me falando. Porque tinha o Oscar, Roberto Godoy, ninguém metia a mão, da Dacildo Mourão. Então eu estou nesse grupo deles. Cara, se você vê o que eles falam dos árbitros de hoje, só que a gente tem que ver, é uma geração onde o futebol era mais difícil de apitar. Né? E o Simon não errava. O cara ficou com 3 Copas do Mundo, se ninguém vai tirar dele. Pois então, se era uma geração, inclusive de jogadores, que era mais difícil de apitar, por que está mais difícil, aliás, por que está mais recorrente o número de erros hoje? No Brasil, sim. A FIFA, se você observar, o pessoal que observa, a FIFA hoje se preocupa com a parte física. Hoje o árbitro FIFA, que é top de linha no Brasil, FIFA, é Rafael Claus. Se você olhar o que é estilo, se movimenta, não gesticula, esse é o estilo que a FIFA quer. A FIFA hoje se preocupa com árbitros que se deslocam em quadra, que em campo, que tem a parte física em cima. Igual o Daronco. O Daronco nunca tem oportunidade, porque não se encaixa no padrão. Então nós tínhamos Simon, tínhamos Voaden, tínhamos Gaciba no Rio Grande do Sul, tudo árbitro de ponta. Então, e o Salão é a mesma coisa. Eu vim de uma geração que um dia eu cheguei na primeira Taça Brasil, sentei para ver os 4 melhores árbitros do Brasil, sendo 3 eram os melhores do mundo. E os caras me disseram, nunca mais me esqueço, Zé Carlos das Dores, de São Paulo, me disse: Gaúcho, se tu quer ser FIFA, se reformule, se reinvente. Em 1998, e a partir daquele dia, eu me reinventei. Em 2001 fui. Legal. E aí tu teve uma experiência em 2008 como árbitro de Copa do Mundo. Eu ia te dar uma provocada, ver se não discutiam lá no grupo do WhatsApp dos árbitros FIFA, então quer dizer que esse grupo realmente existe. Eu ia levar mais para esse lado da brincadeira. Mas então esse grupo de WhatsApp de ex-árbitros FIFA existe. Eu queria que tu contasse a tua experiência. Por mais que é uma Copa do Mundo de futsal, não é o mesmo... não tem, para a grande maioria não tem a mesma relevância, a mesma importância do futebol de campo, uma Copa do Mundo de futebol de campo. Mas... guardadas as proporções, como foi essa experiência da Copa do Mundo Futsal? Claro que para ti que é focado no futsal deve ter sido uma experiência sem igual, mas eu quero que tu conte, faça um relato de como foi essa participação. Hoje os árbitros que vão para a Copa do Mundo, em qualquer modalidade, são os melhores do mundo. Então, para mim, isso é uma coisa que eu tenho um vasto material em casa guardado disso. Antes de ir pro PAN, eu dei uma entrevista aqui na Rádio PF. Agora não me lembro, depois eu lembro. Para o PFTV. PFTV. Isso, eu vi essa reportagem. E eu me lembro, ele me disse ali embaixo: Thales, tem chance de você ir para o PAN para buscar a vaga no Mundial? E eu disse: esse é o meu objetivo. Então eu fui bem no PAN, fiz a semifinal Argentina e Paraguai, um grande jogo. E naquele dia, depois do jogo, estava o Nicolas Leois, que era presidente da Conmebol. E chegou para o quarteto do jogo e disse: vocês já estão convocados para a Copa América, que valia vaga para a Copa do Mundo. E dali, mais um tempo, eu fui para a eliminatória, fui para o Mundial. E para mim foi a melhor experiência da minha vida como árbitro. Eu fiquei 32 dias convivendo com árbitros do mundo todo. E aí eu vi realmente o que é a diferença do árbitro brasileiro para os outros. Eles são profissionais, eles treinam, eles se dedicam, eles estudam. Então foi uma convivência fantástica, né? Eu apitei 6 jogos, apitei 5 em Brasília e apitei Uruguai e Argentina em Brasília. E é uma coisa assim que eu posso dizer, é o melhor momento do árbitro. Tem 2 coisas que eu vou guardar pro resto da minha vida. O primeiro, o árbitro FIFA, a ser FIFA gaúcho, né, de futsal. E o primeiro árbitro gaúcho a apitar uma Copa do Mundo FIFA.
Então são coisas que ninguém tira. Mas a gente sempre tem que lembrar que a humildade tem que estar sempre em primeiro lugar e que tudo passa e que um dia vai ficar na lembrança, mas que fiquem lembranças boas, né? Claro, com certeza. E deve ter sido uma baita experiência. E aí tu mencionou agora que, inclusive no futsal, que a gente tem essa noção que é uma estrutura, que não tem esse suporte, essa estrutura tão imensa como é o futebol, principalmente o futebol profissional, elite. Os árbitros são profissionais. Por que a gente não consegue chegar a esse nível do árbitro profissional no Brasil, tanto no futebol de campo quanto no futsal? Porque o árbitro, porque a FIFA, federações estaduais, tanto de futebol quanto FIFA não, perdão, CBF e Confederação Brasileira de Futebol de Salão e as federações estaduais não dão esse suporte, não dão esse auxílio para o árbitro poder, dizer assim, viver do futsal, viver do futebol. Por que isso não acontece? Hoje vamos fazer a desproporcionalidade financeira. Hoje um árbitro FIFA brasileiro, que apita o brasileiro, ganha 7 mil. Por partida. Por partida. O Campeonato Brasileiro que foi criado agora é 500 de futsal. E a Liga Nacional é 455. Então, eu acho a Liga Nacional hoje, teoricamente, é o melhor campeonato do Brasil. Então, o árbitro ganha 455. Uhum. Então, hoje, o árbitro de futsal, e as pessoas às vezes não se preparam para isso, e vivem aquele momento, e aquele momento acaba rápido. E depois você não tem o que fazer. Uhum. Então, hoje, o árbitro não pode somente trabalhar, se dedicar para apitar. Então você tem que ter um segundo trabalho, porque logo vai acabar. De maneira integral, quer dizer, Com né? certeza. E quando acabar, você não tem nada para fazer. Eu tenho muitos colegas meus que ficou com isso e hoje não tenho o que fazer. Então eu procurei ter esses meus eventos para que quando eu parasse, eu continuasse fazendo o que eu gosto, que é trabalhar com futsal e arbitragem. E assim como tu fomenta a geração de novos atletas, organizando os eventos, não tem como fazer algo para gerar novos árbitros? Olha, até a gente fez, só que teve muitos árbitros aí que eu ajudei e num certo tempo eles mudaram muito, entendeu? Uhum. Só que o árbitro quando acha que está no melhor momento, o tombo é muito grande. Eu hoje, com 30 anos de arbitragem, hoje estou no meu melhor momento. Uhum. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje para apitar, lá atrás. Uhum. Não tirando que eu tive a oportunidade de com o árbitro apitar tudo, Sim. de apitar. Mas a gente ainda tem, eu trabalho muito aqui com a Liga Catarinense, com 200 árbitros ali, a gente trabalha semanalmente, e ali a gente está conseguindo passar um pouco para isso. Hoje tem árbitros ali que estão na Liga Nacional, eles eram obesos, hoje estão todos magros e me agradecem todo dia, que há 4 anos eu falei, se vocês quiserem chegar à Liga Nacional, vocês vão emagrecer. E todos chegaram. E a gente trabalha semanalmente com eles. Então, para mim, daqui no Rio Grande do Sul, eu tenho muita decepção. Mas lá eu tenho uma gratidão, assim, tanto ali como no Paraná, de ver amigos meus crescendo. Agora, falou em Rio Grande do Sul e decepção, eu vou entrar numa seara um pouco mais polêmica e aí eu gostaria que tu respondesse tudo, falasse a tua opinião, mas também respeito se tu não puder falar. Para quem não acompanha o futsal gaúcho ele é dividido em duas instituições que organizam. A Federação Gaúcha de Futebol, com mais de 60 anos, tradicional, é vinculada à Confederação Brasileira de Futebol de Salão e a Liga Gaúcha, que no início dos anos 2010, na verdade, da década de 2010, nasceu da insatisfação dos clubes com a Federação Gaúcha. E aí organizaram uma liga independente e as grandes forças do Rio Grande do Sul migraram para essa Liga Gaúcha. Passado alguns anos, a gente vê o início de um movimento oposto. Os clubes que antes eram contra a federação, organizaram sua liga independente, estão voltando para a federação. Como essa divisão vem, não digo, acho que favorecendo não é o melhor termo, mas na tua opinião, ela vem favorecendo ou prejudicando o futsal? E por que esse movimento migratório vem acontecendo? Eu falo tranquilo, porque eu ontem me desliguei da Liga Gaúcha, em função da minha atividade profissional. Eu volto um pouquinho no tempo da UPF. Para mim... Década de 90. Década de 90, que o Rio Grande do Sul tinha aqui. Todos os atletas da seleção brasileira jogavam no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos o melhor futsal do Brasil. Exato. Só que nós tínhamos os 2 melhores dirigentes do futsal, o seu Léo Fraga e o seu César Cunha. Uhum.
né? E eu nunca me esqueço que o seu Abílio Fuão dizia, para mim, um dos caras mais respeitados do futsal do Rio Grande do Sul, e aqui em Passo Fundo, que ele dizia: estão acabando com a galinha dos ovos de ouro. E acabaram, né? Conseguiram acabar. Em 2007, o futsal do Rio Grande do Sul sucumbiu. Aí começou a respirar por aparelho, e daí, ali na frente, surgiu a liga. O futsal era para ser olímpico, Eugênio. Já no PAN, nós fomos participar do PAN, para o futsal participar como exibição. Participou como exibição, foi campeão em cima da Argentina e nunca mais foi a lugar nenhum. Então, quem tem sonho que o futsal vai ser olímpico, não vai ser. E tu sabe que eu tive um tempo de convivência com o Abílio e ele falava bem isso. Não, esquece, o futebol nunca vai ser olímpico enquanto estão trabalhando dessa forma. Mas voltando à tua resposta, o quanto essa divisão das estruturas, da organização do futsal vem tornando o esporte prejudicial e eu quero vive os bastidores, conversa com várias pessoas, dirigentes de clube, dirigente de federação, de liga. Qual é o futuro do futsal gaúcho? Não vejo, vamos parar um pouquinho para pensar que hoje o futsal são 4 correntes, uma puxando para cada lado. 4 correntes? 4 correntes, né? CBFS, as ligas, federações e Liga Nacional. A Liga Nacional hoje, qual faço parte, é o principal campeonato no momento do Brasil. Ponto. Ali na frente você não sabe o que vai acontecer. Só que assim, são 4 correntes que cada uma puxa para o seu lado. Então o quê? Enfraquece a modalidade. Quando a Liga Gaúcha foi criada, eu estava na federação e na CBFS. Eu fui o primeiro árbitro a abraçar o projeto Liga Gaúcha. Assumi aqui a região como coordenador, trouxe 70 árbitros para o quadro da Liga Gaúcha. E nesse meio tempo eu abracei o projeto. Mas chegou há 2 anos atrás, eu observei que não deveria ter abraçado. E hoje isso é unânime. E os resultados estão aí. A Liga não deu o que os times queriam. Sim. Né? Então, já tivemos 2 equipes que já foram grandes para a federação. E, infelizmente, acho eu que num curto espaço de tempo aí, muita coisa vai acontecer para o futsal do Rio Grande do Sul, principalmente com Liga, Federação. Aí a federação tende, em 2 anos, não digo que volte a ser o que era, mas ela vai se fortalecer muito. Volte a ser plenamente como era nos anos 90. Quando a gente tinha forças, a CBF surgiu ali, né? Por mais que o clube é mais antigo, mas o grande boom da CBF foi quando ela iniciou a sua trajetória de conquista de títulos nos anos 90. Passo Fundo, através da UPF, o projeto da AP, né, que hoje conta com vários daquelas pessoas que... Futsal hoje acontece em Passo Fundo graças a essas pessoas, né, vários empresários aqui da nossa cidade, o Darcy Corteganha, Eno Zanata, Jacir Carlotto, entre outros, esses que me vem à cabeça agora imediatamente. E também, na época tinha enxuta, grandes forças, e hoje tu vê isso muito dividido em relação ao futsal. Falou dessa perspectiva. E como fica a arbitragem nesse meio? Falou que a tendência é realmente da federação ganhar força. Como ficam os árbitros nesse meio de campo? Na verdade, a arbitragem, nós tínhamos uma bandeira só. Então a gente ainda se relaciona bem com todo mundo, sabe? Tanto Ótimo. aqui no estado como fora. E nós tínhamos uma bandeira e até hoje a gente sente isso. Porque no momento que o árbitro tem que escolher o lado que vai é triste. E naquela época veio praticamente todo mundo para a Liga. Muitos deixaram de apitar a Liga Nacional para vir para a Liga. Então, para nós é ruim. Eu já estou parando. Mas esses meninos novos que almejam alguma coisa, é ruim. Que daqui um pouco eles estão aqui, o ano que vem eles podem estar em outro lugar. No momento que uma das instituições enfraquecer, automaticamente quem está na que enfraqueceu vai voltar para outra. Então é mais um processo, sair de uma entidade e ir para outra. Então a arbitragem, quando acontece, isso perde muito. Sim. E em relação às categorias de base, que hoje é teu foco, claro que tu trabalha, promove eventos, organiza, independente de qualquer uma das entidades, tanto de Liga Gaúcha e Federação. Tu não depende em nada deles. E o que tu acha que isso pode
vir a afetar as categorias de base? Tu vê uma tendência hoje, uma procura maior do que há anos anteriores em quantidade de times, aos pais inscrevendo os alunos em escolinhas, em clubes. Como tu acha que esse movimento do futsal gaúcho pode afetar as categorias de base? Vamos começar primeiro pelos times grandes, tá? Uhum. Hoje, os times grandes, vamos botar aqui o Passo Fundo Futsal, começou a enxergar a importância da base. Está com um excelente projeto. Baita. Outras equipes também já começaram a ver isso. Se as equipes começarem a ver que a base é importante, você preparar um sub-20, um sub-17, para ali na frente você não precisar ir buscar jogador fora, é importante. Eu não vejo problema nenhum, que a maioria das equipes que jogam os meus eventos disputam a liga e a federação. Uhum. E nesse meio tempo a gente está trazendo equipes novas, projetos novos, e que vem se consolidando aí, cada vez crescendo mais. E a tendência é crescer mais, porque tem muitas equipes que não têm condições de disputar um campeonato em função dos altos custos. Então eles iniciam nos eventos regionais, se fortalecem ali e num curto espaço de tempo jogam, e muitas voltam e não jogam mais e ficam jogando com a gente, né? Uhum. Mas a gente faz os eventos para quê? Para proporcionar às equipes que ali na frente venham a disputar uma competição estadual. Sim, os teus eventos são regionalizados, muito focado aqui no norte gaúcho, envolvimento com Serra, a região noroeste, que, como tu disse bem anteriormente, é um celeiro do futsal. Grande parte das equipes as equipes top de linha do nosso estado estão aqui. Serra, Planalto, região norte e noroeste. Tu acha que esse movimento, essa construção da base pode, de repente, ajudar num futuro, quem sabe, sonhar um pouco mais alto, a tornar o esporte olímpico, a melhorar a estrutura organizacional do esporte? O futsal não é olímpico, a FIFA não quer. A FIFA e o COI não se fecham. Isso, na Copa do Mundo, nós tivemos uma palestra com o gestor da FIFA. E ele nos contou que a FIFA vê hoje que o segmento do futebol já está dentro da Olimpíada, que é o futebol. Sendo o futebol apenas. Só que o futebol de praia está indo. Uhum. Entendeu? Então, o futsal jamais. Isso eu falo porque não tem. Tanto que empresários grandes do Brasil, tipo o seu Clóvis Tramontina, tentou de várias vezes e não conseguiu. Acho muito difícil o futsal chegar a ser olímpico. É uma pena, porque é uma modalidade muito forte. Ainda mais agora, com todas essas divisões, enfraquece muito a modalidade. Digamos, de um lado que teria pessoas fortes que poderiam brigar pela nossa modalidade, ele com certeza desiste. E eu conversando com, para mim hoje, um dos maiores gestores, que é o Reinaldo Simões do Magnus, tanto que ganhou a Libertadores agora e é o maior vitorioso no futsal brasileiro, com a seleção brasileira, ele me disse, desisti. Num jogo ano passado da Liga Nacional. Então as pessoas viram que não vai, e a gente vê, qualquer esporte vai para ser olímpico. Enquanto o futsal estiver vinculado à FIFA, não vai. Isso pode ficar bem tranquilo que não vai. Aí tu me diz, aí não tem como dizer aquela minha frase, meu tema, aí é loucura. Tu vem dizer que é só uma questão política. Não vai. Isso, nós escutamos o PAN. O PAN foi, na época, a seleção fantástica. Uhum. Foi pro PAN, e tu vê, não participou de nem mais um PAN, e era para participar de todos. Foi um esporte de exibição. Justamente na edição Brasil. Ficamos lá 20 dias lá no Rio, e com a perspectiva que o pessoal da Comebol lá vai, e morreu em 2007. Já era para ir no próximo PAN e não foi mais. Não, na próxima Olimpíada vai e não vai. Teve a Federação Paulista, uns 4 anos atrás, fez futsal olímpico, toda aquela corrente. Felizmente não vai. Complicado. Agora, deixar um pouco, já estamos com bastante tempo do episódio transcorrido, deixar um pouco essa seriedade, essa discussão, para trazer o lado mais resenha. Tem muito jogador chato no futsal gaúcho e futsal brasileiro, Thales? Tem, né? Mas o cara aprende assim, ó, nesses 30 anos, hoje tu sabe se o cara, por mais que tu nunca vê o cara, só o jeito do cara caminhar, tu já sabe que vai te incomodar. Então, assim, a gente chegou num momento da carreira que o pessoal respeita. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho um problema muito grave comigo. Eu sou muito disciplinador. Uhum. Entendeu? E às vezes as pessoas levam para um lado errado. Todos os jogos ruins vai o Thales. Mas daí o Thales se queima. Porque, o Thales foi lá e botou 3 pra rua. O jogo terminou. Aí vai o Pedro lá, dá merda no jogo, desculpa a palavra. Não, tranquilo. Daí, não, mas tá tudo certo.
Então, assim, ó, hoje quem faz as coisas certas e que é certo, não se sai bem. Então, por isso que eu já saí da Liga, quero tentar chegar o ano que vem em 20 edições da Liga Nacional e sair em alto nível. Eu optei tudo com ar, pode optar. E vamos dedicar aí com as crianças, que é melhor. Exato. Mas tem aquele atleta assim que é resenha, que sabe que a gente vê que aquilo lá que ele tá fazendo dentro da quadra é um ator, é um personagem, que é aquele cara que incomoda o árbitro, mas sabe que depois do jogo vai lá, vai conversar com ele. Tem alguém assim que já incomodou demais o Thales, que tirou o Thales do sério? Ah, sempre tem, né? Eu e o Falcão, no auge dele ali, a gente teve muitos entendimentos, mas hoje, nos últimos jogos a gente já... Um dia chegamos os dois num jogo, quando ele estava no Max, Batas, acho que chega, né? Vamos seguir. Então é uma geração de jogador bom, igual ele nunca mais vai ter. Eu falo, vamos fazer o Rodrigo. Capita. Capita. Para mim, hoje é o exemplo de jogador. Porque dentro de quadro ele é chato, te respeita, fora ele faz um trabalho excelente para a modalidade. É um cara que pode resenhar o jogo todo. A maioria dos jogadores são assim. Eu não gosto de citar nome, mas tem uns jogadores que, infelizmente, se tu der um minuto de silêncio errado, eles vão reclamar. Então, infelizmente, esse tipo de jogador, o árbitro tem que ser cirúrgico, que nem médico. Pega da amarelo, na segunda vermelho e tchau. E no futsal gaúcho, muita gente chata? Muito jogador chato? Alguns times têm, outros não. É tão bom você apitar no interior. Eu prefiro apitar a Série B e a Série C. Sério? Verdade? O pessoal respeita, o pessoal se diverte. É um pessoal diferente. É um pouquinho mais diferente. E a Liga Nacional, não. A Liga Nacional é profissional hoje. A Liga tem seu quadro próprio. Nós temos treinamento semanal. Temos treinamento físico. Então a gente tem que ter uma postura diferente. Mas o árbitro se molda de acordo com o jogo, né? Que nem restaurante. Depende do jogo, o cardápio é variado, né? Daí o cara vai se servindo durante o jogo, né? Vai servindo conforme quer, conforme tá pedindo. E tem alguma história, assim, que tu possa contar em relação aos bastidores? Tem com milhares de jogadores que tu tem contato, assim, alguma situação que tu, eu via esse cara, ao conhecer um jogador, via esse cara de uma forma, acabou mudando a tua visão, a tua opinião sobre a pessoa ao conhecê-lo? Bastante. A geração de 15 anos atrás aí, meu Deus do céu, era só Pelé, né? O cara ia pro jogo, ver o Ortiz jogar, ver Choco jogar, ver Fininho jogar. Eu tive a oportunidade de apitar jogo de tudo eles, né? Então o cara... E eram uns caras de uma geração de jogador bom, que sabia, não era um mal educado que nem tem muitos hoje. Eu apitar o jogo do Choco, tu apitar o jogo todo rindo. O que ele era jogando é o que ele é hoje. Aí. Nas redes sociais. Sempre um cara legal. O Ortiz era um monstro jogando. Morruga. Era uma geração que nunca mais vai ter no futsal. E por que isso? Porque os jogadores, eu vejo a maioria dos jogadores de hoje, qualquer jogador, em função de ter tudo isso, os jogadores se valorizou muito, né? Então qualquer jogador acha hoje que é Pelé. Hoje nós temos aí muito poucos jogadores assim, que pode dizer, não, esses vão seguir a modalidade, vão conseguir fazer o futsal crescer como o Falcão fez. O que o Falcão fez, tanto que o futsal, o Campeonato Brasileiro, botou ele como embaixador, né? Sim. Então, aquela geração que tinha dele, tempo da Malve, super campeã, eu acho muito difícil voltar a acontecer. E a gente está acostumado, tanto futebol de campo quanto o futsal, o torcedor usa a sua posição de torcedor do lado de fora da quadra para extravasar. E isso ainda quero trazer o professor de filosofia aqui para conversar sobre usar o futebol, usar o posto torcedor como uma válvula escape para o dia a dia. O árbitro já tem disso? Tem alguém que de repente o Thales ali apitando deu vontade de chamar ele daqueles xingões, aqueles xingamentos que geralmente ele é oferecido a ele? Tem jogadores e torcedores que já tiraram o Thales do sério? Sim, mas assim, do meu jeito que eu apito rindo, entendeu? O cara tá me xingando ali, eu vou resenhando, vou brincando. E essa é uma maneira que eu aprendi nos últimos tempos. E eu dificilmente me incomodo com o torcedor. Só, digamos assim, o cara vem e gospe, e coisa assim. E é uma coisa que a gente vai tirar pra fora. Mas ali o cara tá ali, no momento, se ele te xingar, se não for uma coisa agressiva, é normal. Entendeu? E eu brinco com a torcida, você pode olhar o jogo que for, eu tô sempre lá na rede brincando com o torcedor e cuidando do jogo. Na verdade, tu consegue ganhar a torcida. O árbitro tem que ser inteligente, tem que estar com o jogo na mão e a torcida.
Sempre vai ter um que vai estar. Mas eu, graças a Deus, nessa parte não tenho problema. Porque eu acho que eu chego no ginásio, tem ginásio aí que eu chego, tem dias que é tipo Uruguaiana. O pessoal fala, Thales, tu é o cara que fala bem do Uruguaiana. Eu sou apaixonado por habitar em Uruguaiana. E é um lugar que muitas vezes as pessoas Você não gostam de ir. um jogo, eu não apitava o jogo do Passo Fundo, nós fomos lá, apitei o jogo do Passo Fundo 2-2 sem problema. O ano passado, na final, eu fui lá, era pra ser uma guerra, não foi. Eu saí só com o calção na quadra. Dei a camisa, dei as meias, dei o apito, dei as coisas, o pessoal gosta de mim. Então, assim, eu consegui conquistar isso. Isso é uma das maiores alegrias que eu tenho. Tem bastante gente que não gosta, mas tem muitos que gostam. Então, pra mim, eu vou pro ginásio e brinco mesmo. Os caras, mas tem que prestar atenção no jogo, se eu consigo fazer as duas coisas. Legal, legal que tu tem esse feedback, esse retorno do público, da torcida, e isso que a gente observa, principalmente acompanhando o futsal lá do centro do país, a Liga Nacional, as principais competições, a gente vê que isso não é uma coisa só aqui no estado, também é em todo o Brasil. Para encerrar um pouco a nossa conversa, eu queria voltar um pouquinho no assunto e em relação à arbitragem, tanto no futsal quanto no futebol de campo. Se discute algumas alterações em regras, vira e mexe se fala em um cartão azul, em alteração na operação do VAR. Eu quero que tu projete a arbitragem no futuro. Não precisa ser um futuro muito longo, mas qual é o caminho que a arbitragem brasileira, tanto o futebol de campo quanto o futsal, eu vou aproveitar, já que tu tem esse contato lá no grupo do WhatsApp dos árbitros FIFA, o que se discute em relação à arbitragem, a tendência, o movimento é que a arbitragem consiga melhorar, consiga evoluir e quem sabe, quem acompanha o futebol brasileiro, sonha em ter no Brasil uma arbitragem como é da Premier League na Inglaterra, como é da La Liga na Espanha. Há uma perspectiva que isso aconteça? Se não, o que precisa ser feito para que isso aconteça? Eu acho que o Brasil não. Por quê? Porque a cultura do futebol brasileiro é reclamar de tudo. Né? Se o time perde, a culpa é da arbitragem. Antes de seguir, tem 3 culpados num jogo: o treinador, o goleiro, o árbitro. Pode anotar isso que vai ser sempre igual. É verdade. Então, assim, eu vejo a cultura do futebol brasileiro sempre jogar para arbitragem. E isso está acabando com os árbitros. Hoje nós temos muito poucos árbitros que seguram o jogo. Né? Hoje os escudos da FIFA são alguns políticos e está vindo uma geração nova. Esse menino do Rio Grande do Sul, Rafael Klein, é um baita de um árbitro, tem um futuro muito grande. Mas se você observar hoje, os principais jogos, mesmo aqui no Brasil, é o Daronco que apita, é o Klaus, é agora não me lembro de Goiás, e não foge disso. Tem um menino muito bom que é o Abate ali, que O acho que Abate, vai para Santa Catarina, né? Santa Catarina, um cara é muito bom. E no futsal é a mesma coisa. Se você observar nas finais dos principais campeonatos do Brasil, tanto a nível de CBFS, Liga Nacional, é sempre os mesmos que apitam. Por quê? Porque essa geração nova acha que está pronta, mas não está. Você apitar. Eu sempre falo nas minhas palestras, o árbitro tem que se preparar para o grande jogo. O grande jogo é onde você tem que mostrar que tu é o cara, que tu sabe apitar. E é isso que o pessoal não sabe, entendeu? Chega no grande jogo e sente. E no campo, eles dão uma oportunidade. Pode ver, foi mau tiro. No salão, também. Só que o que é mais ruim? Para os árbitros é o seguinte: se o clube não gosta do árbitro, que vai lá e bota os caras para a rua, veta e não apita mais. Então, assim, tanto no campo como no salão. Então, os árbitros hoje ficam inseguros para trabalhar. Eu converso bastante com o pessoal do campo também. E nesse próprio grupo aí está o Altemir Hausmann, para mim um dos melhores assistentes que já teve. Ele é totalmente contra o VAR. Antigamente, o Roberto Bratz do Paraná era a dupla. Eles não erravam um lateral. Que nem hoje a Neuza Bratz e o menino do Rio de Janeiro, aquele grandão. Eles não erram um impedimento. Então, o que aconteceu? A arbitragem no campo, ela ficou mal preparada com o VAR, botou no VAR os árbitros que não conseguiram ser árbitros, e que emitem opiniões totalmente distorcidas. Vamos citar aqui o jogo do Grêmio, pênalti, né, que o cara ficou 30 dias sem apitar. Esse último jogo do Grêmio foi contra o Vasco, né? Sim, a primeira rodada do Brasileirão. Tanto que ele foi no VAR, o VAR pediu para ele rever e eles não querem. Então, assim, existe um pouco de ego na disputa, no momento de uma decisão. Isso a gente consegue observar. Mas eu acho que no momento que mudar um pouquinho a filosofia, os gestores, eu acho que a Liga Nacional já está conseguindo. Porque a gente tem 2 gestores muito bons, que é a Renata Leite, que é hoje a única instrutora FIFA da América do Sul.
Uhum. E o Sandro Brechani, que foi a arte FIFA, né? Então eles conseguem, dentro do grupo, fazer com que a gente, pelo menos, procure fazer o melhor. Sendo que o salão as decisões são mais rápidas, né? Joia. Thales, agradecer muito a tua presença aqui no Pod Café, agradecer muito a ter aceito o convite, a ter trazido essa tua experiência e para encerrar, para focar naquela área que tu tão bem trabalha hoje, que são as categorias de base, queria que tu deixasse uma mensagem, um incentivo. Hoje eu pelo menos que acompanho bastante o futsal, estou vendo que os projetos estão aparecendo, estão crescendo, seja por iniciativa privada, dos clubes, de empresas apoiadoras, seja através dos projetos de governo, né, o ProEsporte, no caso do Rio Grande do Sul, o projeto federal, no caso do governo federal. O que é preciso para a gente impulsionar as categorias de base, esse caráter educacional que tu tão bem trabalha nas tuas competições, não só a formação do atleta, mas a formação do cidadão. O que a sociedade, eu como pai, a universidade como um ente importante numa comunidade, a empresa de quem está nos assistindo como um apoiador. O que precisa ser feito para que mais e mais projetos possam vingar, tanto no futsal quanto em outros esportes? Primeira coisa, fazer com amor. A minha maior paixão hoje é a base. Quer me dar o meu maior presente é estar no ginásio. Nem que eles me chamem de calvo, que eles me chamam de um monte de coisa, para brincar. Essa é a maior gratificação. E a gente está vendo que as pessoas que promovem isso, que proporcionam, que são os pais e os clubes, estão vendo a importância disso. Porque as crianças hoje passam o dia inteiro no celular. Então, quando eles vão para jogar, eles correm, brincam. É um convívio muito bom, é uma integração muito boa. E a gente que organiza sempre tem que tentar colocar dentro desse contexto os pais, para eles se sentir valorizados. A gente consegue fazer com que almocem junto, e tem os lanches comunitários durante a tarde, eu como pipoca, brinco, vou como nega maluca, café com os pais, brinco. Então é uma maneira de você ter eles na mão no momento que a gente precisar. Então eu dizer para ti hoje, para mim a maior realização profissional hoje é estar dentro de uma quadra com as crianças. Que legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, e as portas estão abertas sempre que tu quiser retornar. Eu sei que tu é ouvinte da rádio e a gente agradece muito, dá aqueles pitacos musicais também. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Valeu. E também a gente agradece a todo mundo que acompanhou o episódio, mais um episódio do Pod Café. Não te esquece, sempre um episódio novo a cada 15 dias, trazendo discussões nas mais variadas áreas que você pode acompanhar no Facebook da Rádio PF, também no canal do YouTube. Te inscreve no canal do YouTube, não perca nenhum conteúdo da Rádio PF, e também no nosso canal de conteúdos no Spotify. Você acha fácil lá o Rádio PF+, onde você acompanha todos os conteúdos jornalísticos, também as playlists musicais. Então você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Rádio PF. Agradeço demais a todo mundo que nos acompanhou até agora. Até a próxima!